Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar a terceira parte desse nosso estudo do texto da Iluminação da Sabedoria Primordial. A gente não entrou no texto ainda, a gente ainda está nessas partes iniciais, onde o Lama faz um sobrevoo do tema todo. E hoje a gente vai dar uma olhada no tema da fundação, a fundação do caminho ou a própria motivação da gente estar praticando em contato com o budismo, fazendo meditação. Vocês vão ver que esse tema ele é simplesmente indispensável para qualquer coisa que a gente venha fazer. Né? Então, por exemplo, se a gente não tem bem esse tema da fundação ou da motivação bem estabelecido, é muito provável que a nossa empolgação, a nossa vontade de meditar, ela flutue. Um pouco como o Gampopa chamou, né, do potencial flutuante. Ou seja, às vezes a vontade para a pessoa fazer prática está presente, às vezes a vontade não está. A pessoa também, por vezes, ela começa a agir com uma motivação errada e a meditação, ao invés de produzir um relaxamento, até mesmo um equilíbrio, começa a produzir uma série de tensões dentro da pessoa. Né? A gente pode chegar a achar também que a gente está perdendo tempo. A pessoa pensa, não vou meditar, não vou mais fazer isso. Né? Pode ser, ou no meio da meditação aquilo começa a ficar um pouco nervoso, né, para a pessoa, e ela pensa, nossa, tem tanta gente que deve estar fazendo tantas outras coisas mais interessantes nesse momento e eu aqui sentado, né, tudo doendo um pouco, fazendo prática. Então começam a surgir vários obstáculos que todos eles têm por base o fato dessa motivação não estar bem estabelecida dentro da pessoa. Né? E, ou seja, essas práticas, essa contemplação desse tema da fundação, ele é crucial para que quando a gente for sentar, a gente possa de fato aproveitar o tempo do silêncio, seja na nossa prática cotidiana, seja até mesmo no retiro que a pessoa se dispõe ou tenha vontade de fazer, até mesmo um retiro longo, vamos pensar assim. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que dizem, eu medito há 20 anos, eu medito há 30 anos, não? Um tempo longo até. E a gente olha para essas pessoas e talvez olha meio desconfiado, não conseguindo reconhecer qualidades verdadeiras que a meditação, né, talvez pudesse ter oferecido àquela pessoa. Então, esse descompasso ele está ligado ao fato de que a pessoa não contemplou direito esse tema da fundação. Mesmo dentro de um retiro, vamos dizer que a pessoa, por exemplo, ela entra dentro de um retiro longo de meditação, a pessoa ela vai começar a encontrar vários obstáculos. Né? Não só isso, como ela também vai começar a se deparar dentro do espaço do seu retiro com erupções, a pessoa vai começar a se deparar com obstáculos mesmo que vão surgindo e que vão provavelmente dominar a experiência da pessoa nesse tempo que ela estiver lá e que ela poderia muito bem ter trabalhado isso antes da etapa de retiro, ou seja, é uma etapa que a gente vai fazer na própria vida cotidiana, né? A etapa da fundação, a etapa da motivação, ela é uma etapa que é crucial e o ponto principal é que ela é feita na nossa vida, em meio às condições da nossa vida. É claro que retiro ajuda a potencializar essa etapa, ela pode e vai ser potencializada, né, provavelmente. Mas ela é uma etapa que ela necessariamente precisa desse encontro do Dharma, desse encontro dessa semente de lucidez que a pessoa começa a desenvolver no contato com o Dharma, dessa semente de lucidez podendo ser plantada nas condições do dia a dia dela. E é nesse campo do cotidiano que essa semente da lucidez, essa semente da fundação vai poder aflorar. É nesse campo do cotidiano que a gente vai conseguir colocar os pilares e as fundações, né, da nossa prática bem estabelecida. Né? Então, não que a pessoa não possa, por exemplo, dentro de um retiro que a pessoa venha fazer, ela não vai encontrar obstáculos. É claro que ela vai. Mas é muito comum as pessoas se depararem com obstáculos dentro dos seus retiros, dentro de práticas, de contextos de práticas mais longas, mais continuadas, que a pessoa podia muito bem ter trabalhado aquilo no cotidiano. A pessoa trabalha com coisas básicas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é tão difícil a gente conseguir parar a nossa vida, a gente conseguir essa condição mágica de parar por um mês, 3 meses, 6 meses, um ano e assim por diante,
A pessoa ela tem que fazer um esforço tão grande de parar tantas circunstâncias da vida dela, familiares, profissionais, e assim por diante, que a pessoa chega ali, ela, ela tem uma oportunidade de trabalhar coisas extremamente profundas e específicas que ela no cotidiano não tinha tempo, ela estava sempre correndo. E ela chega no retiro por não ter feito a fundação direito, ela vai chegar no retiro e vai começar a se deparar com, com questões familiares, ela vai começar a se deparar com aspectos dos 12 elos dela, que são coisas que a gente vai trabalhando no cotidiano, no contato com os diferentes horários do SEB, no contato com os retiros curtos e assim por diante, em que aquilo vai não só se pacificando, mas a pessoa vai desenvolvendo uma clareza sobre esse ponto. Ainda assim, o Dharma todo ele é contraintuitivo. A gente nunca consegue, assim, dentro de uma bolha, tentar encontrar um sentido lógico dentro da nossa bolha. Né? Então, para algumas pessoas, a própria situação da pessoa entrar num treinamento mais longo e encontrar essas dificuldades, isso já vai estar ligado à própria prática da pessoa. Né? A pessoa às vezes vai precisar passar por isso para poder, enfim, se deparar com essas situações da motivação, da fundação, e a pessoa poder retornar a isso, né? Então, para algumas pessoas vai ser um pouco inevitável a pessoa fazer esse trajeto, né? A gente não tem muito como controlar isso, né? Só que esse processo todo da motivação, da fundação, no fundo, ele é uma transição sutil, é uma transição de paisagem que a pessoa faz. Na linguagem do Vajrayana, a pessoa é uma transição para uma mandala de Bodhicitta que a pessoa vai passar a habitar. Essa transição ela é uma transição sutil. Por ser uma transição sutil de visão de mundo, de visão da própria vida da pessoa ressignificar a sua vida a partir do encontro dela com o Dharma, da pessoa ressignificar toda a sensação do que significa estar vivendo uma vida para ela e para os outros e assim por diante, é uma transição sutil que vai começar a refazer as perguntas, os propósitos da pessoa. Isso é uma coisa difícil da gente mensurar. Não tem como quantificar isso. O método que a gente usa no SEB, né, e não só no SEB, eu imagino que muitos mestres usam esse método, é o método da gente observar as relações interpessoais, ou seja, como que as outras pessoas lembram daquela pessoa, como que aquela pessoa é vista. E esse método indireto, ele é super bom. Né? Ele funciona até mesmo no encontro nosso com uma outra pessoa. Porque se a gente quer saber como que a outra pessoa está, muito melhor do que a gente perguntar para o outro, e você está bem? Está tudo bem com você? Você pergunta como que ela está vendo os outros. Como que estão as pessoas que estão ao redor dela. Aí, quando a pessoa começa a descrever aquilo que está acontecendo ao redor dela, na vida dela, nas relações dela, ela começa a descrever qual é a bolha, qual é essa paisagem sutil, qual é essa visão de mundo que ela está tendo. Então isso vai ficando claro. Mas é um processo indireto. E é um processo que ele vem sendo fermentado, ele vem sendo cultivado pelo próprio processo de prática da motivação e da fundação. Né? Um outro aspecto de ser um ponto delicado é que mesmo se a gente dissesse para a pessoa o que ela precisaria fazer, muito facilmente ela transformaria isso no que o Trungpa Rinpoche foi chamar de materialismo espiritual. Muito facilmente a pessoa poderia pegar uma indicação nossa do que ela deveria fazer para então essa transição ocorrer, no sentido de alguma coisa objetiva, direta, externa, e a pessoa transformaria isso numa medalha que ela colocaria no peito, alguma coisa que ela colocaria como um atributo da identidade dela de praticante, que agora então descobriu isso e está fazendo certas coisas. Né? Então é muito fácil de socorrer. Então não é um ponto muito simples. Agora vocês vejam, todas as abordagens de meditação seculares que não trabalhem em um aspecto de ética perante todos os seres, né? Que não vão trabalhar esse cuidado nas relações, que não vão trabalhar um questionamento mínimo de tudo que está posto, um questionamento mínimo da maneira como a vida é vista, de como que o próprio sentido da existência é visto, e assim por diante, estão fadados a esses obstáculos.
e não só estão fadados a esses obstáculos, como é muito provável, né, que esses obstáculos vão surgir e a pessoa não vai se dar conta. Ela não vai perceber que esses obstáculos vão estar surgindo porque ela não tem um quadro referencial dentro dela no qual ela possa balizar, na qual ela possa comparar aquilo que ela está fazendo, aquilo que está acontecendo com ela com um contexto mais amplo. É como se ela estivesse dentro de uma bolha completamente fechada da sua vida, do samsara, dos seus referenciais do gosto ou não gosto, de ter objetivos e de lutar, e de ter os inimigos que se colocam, então eu preciso fazer alguma coisa para eu me livrar deles e poder, ou então que eles não me incomodem e assim por diante. E a pessoa, no meio desse contexto neurótico, a pessoa recebe uma técnica de meditação, de relaxamento, de equilíbrio, que vai servir como algo que ela vai então utilizar para poder andar melhor dentro desse contexto. Mas esse pano de fundo, essa bolha, essa paisagem sutil que a pessoa está habitando e que é muito mais delicada de ser reconhecida, de ser trabalhada, isso não é tocado. Então é como se a pessoa não fizesse uma transição da vida dela, né? Essa transição ela acaba aqui não acontecendo. Agora, no Oriente, que é onde surgiu o Dharma, os mestres eles de algum modo tentaram desenvolver processos para que isso acontecesse. Né? Então isso é o que o Lama vai chamar de fundação. O que nesse texto que a gente está olhando vocês podem encontrar na página 6, que é onde o Lama vai contar a história do Zen, por exemplo. Né? Essa história chega a ser engraçada, né? Ele contando essa história do Zen que eles têm essa visão de que quando a pessoa senta para praticar, é como se a pessoa já estivesse no ponto. Né? Ou seja, os ensinamentos correspondentes à preparação para que a pessoa pudesse sentar e estar apta a avançar dentro do caminho do silêncio, é como se a pessoa já tivesse recebido. Eles têm essa noção. Né? Então, essa etapa de preparação para a própria prática, o Lama brinca que acontece na porta do mosteiro. A pessoa faz uma viagem longa a pé, vocês imaginam um Tibete, né, um Japão de 1000 anos atrás ou mais, né, e a pessoa chega na porta de um mosteiro e todas as dificuldades que ela vai encontrar, ninguém vai chegar e sorrir para ela como a gente faz no SEB, né? A gente diz, que bom que você chegou, a gente oferece uma almofada, um chazinho, diz, não, depois você volta, está tudo bem com você. Diz, não, é uma postura de uma certa hostilidade que não que se queira que a pessoa vá embora, mas que está se testando um pouco a motivação da pessoa em ficar. Então a pessoa encontra vários obstáculos até o ponto em que ela enfim vai conseguir fazer a prática. E tudo isso é parte do treinamento, tudo isso é parte desse bloco de fundação ou de motivação. Né? Ou seja, da pessoa ela ter que fazer uma transição grande dentro da vida dela, a ponto de ela chegar até a porta do mosteiro e depois ultrapassar todas as dificuldades que ela vai encontrar até ela sentar. Então o Lama brinca que os tibetanos eles são um pouco mais suaves nesse sentido. Eles vão desenvolver um método mais ritual, um método mais formal, que é o que a gente vai chamar de nondro. Né? Então a pessoa é como se ela recebesse um determinado número de práticas em que ela vai fazer um número determinado de prostrações e ela vai recitar tantos mantras e ela vai fazer oferendas de mandala e assim por diante. É como se essa etapa da fundação ela fosse colocada de maneira ritualizada e a pessoa então começa a treinar aí dentro. Né? Isso está muito bem explicado nesse texto que se chama Palavras do meu professor perfeito, né, do Patro Rinpoche, que é um texto que vai falar sobre esse tema. Né? Mas a transição sutil que eles imaginam que vai ocorrer ao pessoa completar essas práticas é uma transição essa transição sutil de paisagem que imagina que vai ocorrer. Né? Porque a pessoa, quando ela recebe esse número de práticas, ela não consegue fazer isso de imediato. A pessoa vai precisar de 8 meses, um ano, às vezes ela vai precisar, ou mais, ela vai precisar eventualmente fazer um retiro fechado por um tempo para poder completar essas práticas. Né? Isso não é uma coisa muito simples. Então a pessoa ela vai precisar fazer também uma mudança na vida dela e essas práticas vão começar a produzir um efeito de contemplação da vida dela em perspectiva com a maneira como ela via a própria vida dela. Né? Então isso é um pouco mais a maneira tibetana.
Então, não é uma questão de velocidade que está sendo treinada, não é uma questão da pessoa conseguir e os outros não conseguirem. É uma questão de mudança de paisagem, uma mudança de visão de mundo que está acontecendo. E dentro do SEB a gente faz isso dentro dos horários que a gente tem das diferentes salas, ou seja, os horários de acolhimento, os horários de estudo em grupo, a gente recebe a pessoa, oferece um chá e assim por diante. Né? Esse é o método que a gente usa no SEB, muito mais suave. Por outro lado, a gente tem também um aspecto muito interessante de trabalhar mais diretamente, né, direto ao ponto, esse aspecto da transição de paisagem. Né? Então, o Lama conta, né, que no texto, né, isso vai ser chamado de fundação, que é o que Gyatro Rinpoche vai chamar de fundação. No SEB, a gente vai usar a pacificação das nossas relações, a gente vai passar a usar o aspecto das práticas em grupo como esse processo. Mas, especialmente, né, dentro do SEB, a gente não vai gerar um ambiente artificial onde a gente vai fazer essas práticas. A gente não vai criar uma maneira ritualizada da gente fazer isso, onde as pessoas vão então entrarem dentro de alguma coisa fechada e elas vão completar algumas coisas e depois que elas completarem aquilo está pronto. Como se fosse alguma coisa que a gente entra, depois a gente sai e está resolvido. Né? Então a gente não faz isso, é um processo muito mais indireto. Ou seja, no SEB, o centro desse processo é a gente conseguir usar as condições da nossa vida do jeito que ela está, como a própria base de contemplação da prática. Ou seja, é o fato da gente fazer isso, da gente fazer essa transição, da gente se aproximar do Dharma, e essa aproximação do Dharma refazer a maneira como a gente contempla a nossa vida, como a gente revê as nossas relações, os nossos objetivos e assim por diante. É esse processo de amadurecimento interno que vai nos propiciar mais adiante sentar em silêncio e avançar realmente em silêncio. Não que a gente não possa fazer meditação antes disso, não que a meditação não vá produzir efeito, mas é completamente diferente o avanço dentro da meditação após essas práticas terem sido feitas. Ou seja, após a gente ter contemplado a roda da vida, após a gente ter contemplado os 4 pensamentos que transformam a mente, após a gente ter feito metabhavana em todas as direções, após a gente ter contemplado os 13 itens do item de motivação do nascimento no Lótus. Todas essas práticas elas são cruciais para que a gente possa, quando a gente for futuramente dedicar um tempo mais longo, aqueles que tiverem essa aspiração de dedicar um tempo mais longo às práticas em silêncio, que essas práticas possam efetivamente produzir o seu efeito. Que a gente possa pegar os roteiros que a gente tem recebido, Prajna Paramita, de presença, todo o Dzogchen, todas essas práticas, né, elas vão fazer total sentido e vão ser consumadas muito mais rapidamente, ou com muito menos dificuldades, vamos dizer assim, tendo essa etapa da fundação feita. Sem essa etapa da fundação feita, aquilo começa a gerar obstáculos e a pessoa muito provavelmente pode entrar num treinamento desses e a pessoa achar que ela está perdendo tempo. A pessoa pensa assim, bom, agora eu entrei num treinamento, eu achei que eu atingi certos obstáculos, que eu ia atingir certos resultados, esses resultados não estão surgindo, então eu vou me levantar e vou fazer outras coisas. Né? Isso aqui não está funcionando direito, então eu deixo isso aqui e vou fazer outras coisas. Então tem essa separação do que é a vida da pessoa e do que é o Dharma. Quando a etapa da fundação não está concluída, isso acontece. Aí a pessoa fica com essa como se fosse uma vida dupla. A pessoa tem a vida de praticante e a pessoa tem a vida comum. E os dois não se cruzam direito. Começa a surgir essa coisa um pouco estranha. Então surge uma sensação de competição, como se a vida da pessoa, a que a pessoa vai chamar de vida real, começa a competir com a vida espiritual. E um começa de repente a atrapalhar o outro. E a pessoa não sabe bem como que ela faz. Ela tem a sensação que se ela pratica demais, a vida dela vai mal e que, por outro lado, se ela começa a trabalhar muito, a prática espiritual dela começa a afundar. Então as duas coisas não se encontram. Na verdade, como o próprio Lama vai dizer no texto, a prática espiritual, a prática do Dharma, ela vai potencializar a vida, ela vai trazer lucidez, ela vai trazer uma melhora indescritível para a qualidade de vida da pessoa. E uma vai apoiar a outra. Né? No fundo é isso que acontece.
Agora, para essa transição acontecer de maneira natural, é crucial a contemplação dessa etapa de fundação e de motivação. Se isso não acontecer, vai sempre surgir essa sensação de duas coisas opostas um pouco competindo uma com a outra, né? Isso tudo é o primeiro item dos 21 itens. Então vocês vejam, a pessoa quando ela chega nesse ponto, ela tem essa sensação de que a vida dela está devotada, ela entendeu o que tem que ser feito. Ela diz, bom, agora eu quero aprofundar as práticas, eu entendi o samsara, eu entendi a minha vida dentro desse contexto, como que eu estou inserido dentro disso, a pessoa consegue se ver, então ela tem uma sensação de uma decisão, de andar dentro do caminho, de aprofundar a sua visão. Ela entende que ali ela vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Quando isso acontece, essa mudança de paisagem sutil, de visão de mundo, ela aconteceu. Então a pessoa não tem mais a sensação de contradição. Ela passa a ver agora como que o mundo, como que as tarefas que ela vai realizando vão potencializar a prática dela. Como que aquilo vai ajudar ela a aprofundar a prática, vai dar insights, vai dar exemplos, vai dar até mesmo suportes materiais para a pessoa poder fazer a sua prática. Então, isso é como se fosse a realização, vamos dizer, a realização dessa primeira etapa, que é a etapa da fundação da motivação, que é crucial. Vocês vejam até mesmo a prática de shamatha, né? Por exemplo, boa parte, eu não vou dizer totalmente, mas assim, uma grande parte dos obstáculos que a gente vai encontrar em shamatha, eles estão ligados ao fato da gente não ter essa etapa de fundação consolidada dentro da gente. Porque a gente vai sentar e bolhas, lembranças, né, projetos, a pessoa começa a entrar numa reunião organizativa dentro da meditação, onde ela começa a organizar a pauta dela. E uma série de outras coisas, como a pessoa não tem essa etapa de fundação, ela dedica um bom tempo da prática dela a ficar respondendo essas coisas, ou seja, isso ainda são refúgios que a pessoa tem. À medida que esses refúgios eles vão ficando mais claros, eles vão ficando mais elucidados, a própria noção da pessoa se engajar por períodos longos em bolhas, em coisas, isso começa a diminuir. Então, a própria etapa de amadurecimento da fundação vai ajudar automaticamente a prática de shamatha. Uma boa quantidade dos obstáculos eles começam a desaparecer quando a pessoa tem essa clareza do que fazer. Quando a pessoa tem a motivação correta, a coisa anda, a coisa avança. Então isso é super crucial. Então, enquanto a gente não tiver essa sensação de que a gente vai fundir a nossa prática com a vida, um pouco a gente pratica, um pouco a gente vai para o mundo. Um pouco a gente pratica, um pouco a gente vai para o mundo. A gente pode passar um tempo muito longo só fazendo isso. Então, a gente pode começar a se perguntar assim. Isso é uma pergunta interessante, né? Quando essa etapa da fundação começa a acontecer, começa a amadurecer dentro da gente, a gente pode se perguntar: o que aconteceu dentro? Quais foram essas perguntas que eu passei a me fazer? Né? A pessoa começa a ter a sensação que ela está atravessando um portal, onde não necessariamente as coisas começam a ficar cinzas ao redor dela, mas ela começa a ressignificar aquilo a partir da visão da roda da vida. Então, o que acontece, né, quando a gente começa a amadurecer a etapa de fundação, que é a primeira etapa do roteiro de 21 itens, né? Dessa etapa a gente vai para todas as outras, né? Ou seja, a gente começa a praticar shamatha, depois a gente começa a praticar metavavana, depois a gente começa a praticar prajnaparamita e assim por diante. A gente vai percorrer o roteiro de 21 itens. Como a gente não está, provavelmente a gente não vai atingir a iluminação ao final da primeira rodada, vamos dizer assim, né, do roteiro, a gente retorna ao primeiro item, né? Mas a gente retornando para o primeiro item, ele está mais claro, ele está mais vivo para a gente. E isso vai nos permitir, então, a gente fazer de novo Shamatha Pura, Shamatha Pura e assim por diante, de uma maneira muito mais elucidada para nós mesmos. Né? Um ponto muito importante da gente entender aqui também é assim, eu posso pensar assim,
quando que o caminho começa de fato? Né? Dentro dos textos que vão trabalhar a etapa do Prajnaparamita e adiante, eles vão dizer que a pessoa ela entra no caminho quando ela consegue reconhecer a mente dela na realidade diante de si mesma. Né? Ou seja, é uma etapa super adiante. Né? A pessoa vai ter que ter a realização da coemergência. Então é como se a pessoa, tendo a realização da mandala da coemergência, a pessoa entra no caminho. Né? Mas a gente pode pensar que o caminho ele começa de acordo com a etapa que a gente está. A gente pode olhar desse jeito também. E como que faz isso? Ou seja, a gente pode pensar, e é muito melhor a gente olhar desse jeito, nesse âmbito da motivação, né, eu digo, é assim, quando a gente consegue fazer a aliança da nossa vida, do jeito que ela está, com o olho do Dharma. Quando o olho do Dharma ele abre dentro da gente, e a gente consegue olhar para as circunstâncias da nossa vida, e iluminar as circunstâncias da nossa vida. Nesse momento começa o caminho. O caminho não começa onde a gente imagina que o caminho começa. Ou seja, onde a gente gostaria de estar, onde a gente desejaria, onde a gente imaginaria que a gente deveria estar, ou aonde a gente acha que a gente deveria se formatar dentro, para então entrar em alguma coisa formatada. Né? Não, o caminho começa e o caminho vai começar diferentemente para cada pessoa, porque cada pessoa está num ponto diferente. O caminho vai começar no ponto onde a pessoa conseguir olhar com o olho do Dharma para a condição da sua vida. E a partir desse lugar a pessoa conseguir ressignificar a sua vida e conseguir iluminar a sua vida com o olho do Dharma. É nesse ponto que a pessoa, o caminho se inicia para a pessoa. E não assim, a pessoa já fez viagem para a Índia, a pessoa já viu o Dalai Lama, a pessoa eventualmente até já fez algum retiro. A pessoa já ouviu ensinamentos, já leu quantos livros, né? Não, o caminho começa quando a pessoa de fato para e olha para a sua vida com o olho do Dharma. O olho do Dharma consegue entrar dentro da pessoa e rebater. O que acontece nesse momento, que é muito interessante, é que a pessoa, sendo exposta ao Dharma, num contexto onde ela consegue reconhecer a própria vida cotidiana, o Dharma ele serve como um espelho onde a pessoa olha e ela talvez nem se reconheça direito. Né? Ou seja, aquilo que era tão comum, que era a vida da pessoa, a pessoa vê que aquilo era uma coisa até estranha, aquilo era uma bolha apenas. A pessoa até dá uma risada daquilo. Ou seja, o Dharma ele vai ser como um espelho que vai nos oferecer uma imagem de nós mesmos, onde a gente talvez nem se reconheça direito. No campo da ciência, a antropologia é que faz isso também. Né? Ela começa a nos oferecer diferentes visões de mundo, ela começa a nos oferecer maneira como diferentes culturas, diferentes povos vão construindo as suas realidades, e a gente não só pode achar eles um pouco estranhos, mas quando a gente olha em perspectiva, né, o que a antropologia faz é nos oferecer um espelho de nós mesmos, onde a gente talvez nem se reconheça. A gente olha e pensa, nossa, como é que eu estou fazendo isso? Né? Que coisa bizarra. Então isso é um ponto interessante, né, desse início do caminho, onde a pessoa, o Dharma ele não só serve como um espelho, mas um espelho que ilumina, um espelho que vai deixando claro, e a pessoa tem a sensação que ela está andando. Ainda que quando ela está em silêncio, ela está andando sem sair do lugar, mas essa transição de visão de mundo está acontecendo. Então tudo isso é um pano de fundo para a gente poder entrar no texto. Isso aqui é o pano de fundo do tema da motivação. A gente ainda não começou a olhar a roda da vida, a gente não começou a olhar o roteiro dos 13 pontos, né, que é o primeiro item do roteiro de 21 itens. Mas isso aqui é como se fosse uma aproximação desse tema da motivação e da fundação, que é absolutamente indispensável. Né? Então a gente vai ficar por aqui nesse tema de hoje. Né? Então, boas práticas.